A nação já percebeu que a semana promete ser daquelas que mexem com o país inteiro do futebol, porque o clima no Flamengo está pegando fogo e cada movimento do clube vira assunto por toda parte. E o que tem de gente torcendo contra, já preparando discurso, já afiando aquela choradeira tradicional, não está escrito. O ambiente ganhou uma dose extra de expectativa, principalmente porque tudo indica que os próximos dias podem bagunçar os planos de quem vive secando o Mengão. Só que antes de entrar nessa parte da novela, tem outro tema que está dominando as conversas e deixando a torcida com o coração acelerado. A situação de Pedro e a possibilidade real, mesmo que ainda pequena, de ver o camisa 9 entrando em campo no primeiro desafio do Mundial de Clubes. A verdade é que a recuperação dele virou quase um estudo de dedicação. O atacante está mergulhado num processo intenso, encarando uma rotina que poucos jogadores conseguem manter. São 8 horas diárias de tratamento, divididas entre manhã e tarde, dependendo do horário dos treinos. Quando o elenco trabalha de manhã, ele cumpre parte do tratamento no ninho e completa o restante em casa, no período da tarde. Quando o treino é à tarde, ele faz o inverso. O que importa é que Pedro não para. Ele tem esticado ao máximo o limite do corpo para tentar estar disponível. Mesmo sem garantia nenhuma, a possibilidade existe. Não é grande, não é confortável, não é simples, mas existe. E esse detalhe já muda completamente o clima. O Flamengo não fecha a porta para o retorno dele, o departamento médico trabalha com cautela. E o próprio jogador mostrou que está disposto a fazer tudo o que estiver ao alcance para participar do Mundial. Não dá para cravar presença, mas também não dá para descartar. Ele ainda tem mais uma semana cheia pela frente, e isso é muito tempo dentro de um processo de recuperação acelerada. Dependendo da evolução e também do contexto das partidas, pode ser que ele apareça alguns minutos mais para frente, caso não dê para entrar já contra o Cruz Azul. Só que a verdade é que todo mundo dentro do clube está alinhado para tentar colocá-lo em campo, mesmo que por um período curto, caso isso não comprometa sua saúde. Enquanto a expectativa sobre Pedro cresce, o Flamengo precisa focar em algo que é decisivo para o momento: o Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Ceará promete ser daqueles que mexem com o Maracanã inteiro. O estádio vai estar completamente tomado. Todos os ingressos foram vendidos, clima de decisão total. O adversário está desesperado por pontos, lutando pela vida no campeonato, e isso torna o jogo ainda mais tenso. Só que o Flamengo também precisa da vitória, e precisa muito. É a chance de encaminhar o título nacional e, dependendo da combinação com o restante da rodada, já garantir a conquista no próprio Maracanã, diante de uma torcida que há mais de uma década espera viver isso de novo dentro de casa. E é exatamente esse cenário que começou a deixar os rivais desnorteados, porque a informação que circulou nos bastidores acabou acendendo um alerta-nos antes. A Confederação Brasileira de Futebol sinalizou que, se o Flamengo confirmar o título, o jogo seguinte contra o Mirassol será antecipado para o sábado, garantindo ao time um dia extra de descanso antes do embarque para o Mundial de Clubes. Essa simples possibilidade já fez muita gente entrar em modo de reclamação automática, como se fosse uma surpresa ou algum tipo de privilégio inventado do nada. O detalhe é que toda essa movimentação tem lógica. Se o Flamengo conquistar o título com antecedência, o jogo final não terá impacto direto na tabela e nem para o adversário, que já está com sua situação praticamente definida. Colocar essa partida no sábado seria simplesmente uma reorganização natural de calendário. Só que por causa da história recente, polêmicas antigas,
Discussões que já rodaram o país inteiro, sempre vai existir gente disposta a transformar qualquer movimento em motivo de teoria e suspeita. O choro vai ser grande, isso já está garantido, e a semana promete ser longa nesse sentido. Só que enquanto os outros gritam, o Flamengo segue trabalhando. O título brasileiro no Maracanã seria um momento histórico. Algo que o torcedor aguarda há 16 anos. A última vez que isso aconteceu dentro do estádio foi em 2009. E desde então, o time levantou troféus longe de casa, em situações completamente diferentes. A torcida quer, precisa e merece viver esse momento de novo. Por isso, o jogo contra o Ceará virou ainda mais importante. É uma chance de ouro de coroar a temporada nacional e partir para o Mundial com moral alta. E assim que esse clima de decisão começou a tomar conta, outra movimentação chamou a atenção no Ninho do Urubu. A diretoria não perdeu tempo e já fez a alteração que era esperada no mural de troféus. Na manhã seguinte à conquista da Copa Libertadores, a parede que exibe todas as taças do clube foi atualizada. Onde antes apareciam 3 títulos continentais, agora já está estampada a 4ª conquista. Nada de esperar, nada de cerimônia. A mudança foi feita imediatamente, tanto na área externa quanto interna do centro de treinamento. O clima no Ninho é de orgulho total e de trabalho firme para manter o Flamengo sempre no mais alto nível. Mas enquanto o clube celebra, existe também a pauta que envolve diretamente o comando técnico. O contrato de Felipe Luiz está perto do fim e, mesmo com o desejo das duas partes de seguir juntas, ainda faltam ajustes. A semana promete conversas intensas. A diretoria está negociando, enviando proposta, recebendo contraproposta e avaliando tudo de forma cuidadosa. A tendência natural é que o treinador permaneça, principalmente pelo trabalho consistente que vem apresentando. Mas no futebol, nada é definitivo até o momento da assinatura. O clube quer resolver isso antes do embarque para o Mundial, justamente para evitar qualquer tipo de ruído ou distração durante a viagem. E enquanto toda essa movimentação acontece nos bastidores, o ambiente dentro do clube vai ficando cada vez mais carregado de expectativa, porque o Flamengo sabe que está entrando num período decisivo da temporada. Um daqueles momentos em que tudo pode mudar de uma hora para outra. Cada detalhe vira pauta, cada informação ganha peso, cada notícia movimenta a torcida e cria um novo clima ao redor do time. E não é para menos, porque quando o Flamengo chega assim, vivo em várias frentes, as atenções se voltam naturalmente para o Ninho do Urubu. Seja por admiração ou seja por aquela velha vontade de ver o gigante tropeçar. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, nada dentro do clube é feito no improviso. A preparação para o Mundial de Clubes, por exemplo, começou antes mesmo do apito final da Libertadores. A comissão técnica já vinha estudando possíveis adversários, analisando sistemas táticos, avaliando padrões defensivos e ofensivos que poderiam aparecer no caminho. E isso mostra o quanto o clube está determinado a tratar esse Mundial com total seriedade. Não existe espaço para achar que a camisa entra sozinha em campo. O grupo é experiente, sabe o peso da competição e entende o quanto esse título mexe com o imaginário do torcedor. E não é só o torcedor do Flamengo que está de olho. O futebol internacional acompanha com atenção o que o clube brasileiro faz. Desde 2019, quando o time brilhou no cenário mundial e jogou de igual para igual contra o campeão europeu, o Flamengo virou referência de estrutura, planejamento e investimento na América do Sul.
A forma como o elenco foi montado, a manutenção de uma base forte e a capacidade de disputar troféus anuais colocaram o clube em outro patamar. É uma vitrine gigantesca que atrai olhares curiosos de várias partes do mundo, seja para elogiar, seja para criticar, mas jamais para ignorar. E dentro desse cenário de preparação intensa, os jogadores que estão à disposição seguem focados no que vem pela frente. O ambiente é descrito como concentrado, porém leve. Aquele clima de grupo que sabe a responsabilidade que tem, mas que não deixa o peso travar o desempenho. Jogadores mais experientes conversam com os mais jovens, lembram da importância de entrar nos jogos com a cabeça fria e o coração quente. É um elenco que aprendeu na prática que todo detalhe importa, e isso faz com que cada treino, cada reunião tática, cada regenerativo seja tratado como peça essencial do quebra-cabeça. Ao mesmo tempo, a torcida vive uma ansiedade crescente. Cada dia que passa, parece que o tempo anda mais devagar. O Mundial mexe com o imaginário do torcedor rubro-negro desde sempre, e a memória das campanhas anteriores ainda está muito viva. Por isso, a expectativa de voltar a disputar esse título dá a sensação de que o Flamengo está prestes a viver outro capítulo marcante da sua história. E como sempre acontece, quanto mais perto o torneio fica, mais o país inteiro se divide entre a torcida e a secura. Para o flamenguista, isso já virou parte do ritual. A tensão aumenta, mas o orgulho também. Só que antes de desembarcar em solo internacional, o Flamengo sabe que precisa fechar sua participação no campeonato nacional da melhor forma possível. Há um cuidado grande em não permitir que o foco escape antes da hora. É uma linha tênue, porque o Mundial é naturalmente sedutor, mas o título brasileiro também tem um peso enorme e não pode ser tratado como algo secundário. A diretoria, o departamento de futebol e a comissão técnica repetem isso diariamente aos jogadores. A prioridade imediata é vencer o jogo decisivo, garantir o troféu e dar à torcida uma festa que ela não vive há muitos anos no próprio Maracanã. É por isso que o jogo contra o Ceará ganhou uma dimensão tão grande. Todo o plano da semana passa por essa partida. A logística, o descanso, a preparação emocional, tudo está conectado a esse compromisso. E o time sabe que o adversário vai entrar em campo com a vida em jogo. Isso sempre exige um nível extra de atenção, porque equipes pressionadas tendem a se superar. Mas o Flamengo também está acostumado a lidar com esse tipo de cenário e tem recursos técnicos para controlar o jogo, impor intensidade e buscar o resultado necessário. É aquele tipo de noite que tem cheiro de decisão, atmosfera pesada e torcida empurrando o tempo inteiro. E enquanto o foco está no campo, a movimentação fora dele continua acontecendo de maneira paralela. A renovação de Felipe Luiz segue avançando, com conversas mais frequentes e um otimismo moderado dentro do clube. O treinador conquistou respeito não só pelos resultados, mas pela forma como conduz o grupo, como administra crises, como entende a cultura da instituição. É alguém que conhece o Flamengo por dentro e por fora, que viveu o ápice como jogador e agora tenta construir uma história longa também como treinador. Esse vínculo emocional pesa, mas o lado profissional também exige responsabilidade. E é por isso que as partes estão tratando tudo com cuidado, buscando um acordo justo que beneficie todos. A diretoria sabe que a estabilidade no comando técnico é fundamental para manter o projeto esportivo. O futebol atual exige planejamento contínuo e trocas constantes de comando atrapalham demais a construção de ideias sólidas. O elenco também demonstra confiança no treinador, e isso pesa muito na decisão final.
O objetivo é que tudo esteja resolvido antes da viagem para o Mundial, para que não haja nenhum tipo de distração nem insegurança durante o torneio. A tendência é positiva, mas o futebol sempre guarda surpresas, então a cautela continua sendo necessária. Enquanto isso, o clima no ninho segue animado pela atualização dos troféus na parede. A nova marca, com 4 conquistas continentais, deixou todo mundo ainda mais motivado. Jogadores elogiaram a iniciativa rápida, funcionários tiraram fotos, torcedores que visitaram o local ficaram encantados. Aquela parede não é apenas uma decoração. É um lembrete diário do tamanho do clube, da responsabilidade de vestir a camisa e de como cada título faz parte de uma história construída por muita gente ao longo de décadas. O impacto psicológico desse ambiente é enorme. Quando o jogador passa por ali e vê aquelas conquistas, automaticamente entende o peso do trabalho. E, em meio a tudo isso, o torcedor vai vivendo dias de coração acelerado, imaginando possíveis escalações, calculando prazos, pensando em cenários para o Mundial, projetando adversários e revivendo memórias que marcam gerações. A expectativa é natural, porque quando o Flamengo entra nesse tipo de competição, sempre existe a sensação de que algo gigantesco pode acontecer. E isso faz parte da essência do clube. O Flamengo é movido por grandes desafios, grandes pressões, grandes histórias. É o tipo de time que nasceu para viver em meio ao caos, para encarar decisões e para definir jogos que mexem com o país inteiro. Com todos esses elementos se misturando ao mesmo tempo, o Flamengo entra em uma semana que pode mudar completamente o rumo da temporada. Cada decisão tomada dentro do ninho do urubu, cada treino ajustado, cada conversa da comissão técnica, cada recuperação de jogador e cada minuto de jogo terão um peso enorme. A nação acompanha tudo com a intensidade que sempre marcou essa torcida, enquanto o clube se prepara para viver dias que podem entrar para a história mais uma vez. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O futebol brasileiro amanheceu agitado com rumores que já começam a sacudir os bastidores. Caio Jorge, considerado o grande craque do Cruzeiro, estaria pressionando sua saída do clube mineiro e se encaminhando para vestir a camisa do Flamengo. Fontes próximas ao jogador garantem que ele tem deixado claro à diretoria celeste que deseja um novo desafio e que sua prioridade seria se transferir para a equipe carioca, que há tempos demonstra interesse em reforçar seu ataque com nomes de peso. A movimentação, se confirmada, representa um verdadeiro choque para os torcedores do Cruzeiro. Caio Jorge, que se destacou desde sua chegada, se tornou peça fundamental da equipe, encantando com dribles, velocidade e faro de gol. Seu futebol chamava atenção até mesmo fora do país. Mas parece que, neste momento, o desejo do atleta é escrever um novo capítulo em sua carreira em solo carioca. O Flamengo, sempre atento a oportunidades de mercado, vê no jovem atacante a chance de reforçar ainda mais um elenco já estrelado, trazendo juventude e explosão para a linha ofensiva. Nos corredores da Toca da Raposa, o assunto não é tratado como mera especulação. Funcionários e membros da comissão técnica comentam que Caio Jorge tem adotado uma postura clara: treinar e manter a performance, mas mostrar que sua vontade é sair. A pressão silenciosa, segundo fontes internas, tem deixado a diretoria em uma posição delicada, que precisa conciliar a vontade do jogador com os interesses do clube, que não deseja perder um de seus principais ativos sem uma negociação vantajosa. No Flamengo, o burburinho é igualmente intenso.
Há quem afirme que o clube carioca já monitora os passos do jogador há meses e que a possibilidade de contratação agora se torna mais real do que nunca. A expectativa é que qualquer acerto envolva uma negociação financeira significativa, possivelmente combinada com promessas de protagonismo em campo para o atacante. Se concretizada, a transferência de Caio Jorge seria um dos movimentos mais comentados do futebol nacional, mexendo com torcedores, dirigentes e até com outros clubes que passam a observar de perto a movimentação de mercado. Enquanto isso, nas redes sociais, a torcida do Cruzeiro manifesta surpresa, indignação e também compreensão, refletindo a complexidade do momento. Já os flamenguistas começam a imaginar como seria ter Caio Jorge compondo o ataque rubro-negro, aumentando ainda mais as especulações sobre qual será o impacto dessa possível transferência em confrontos futuros. A única certeza, por hora, é que o nome do craque está no centro de um dos rumores mais comentados da temporada e que os próximos dias prometem novas cenas de um verdadeiro drama esportivo que ainda está em construção. É isso. Família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!